Uau! Tá dando pulos, cara. Vai bem. Que legal, ao vivo, hein? Ao vivo. Vai bem. Greenback gigante. Um greenback é um ladyfish. Parabéns, cara. Olha aí. Muito bem, papai. Parabéns, cara. Paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez aqui diretamente do Skyway, onde nós estamos nos tempos de folga pescando um peixinho. É muito bom estar aqui mais uma vez e poder dividir um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos em Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, nos tempos de hoje, muitas pessoas andam muito ansiosas, justamente porque os tempos são tempos difíceis, tempos em que as coisas estão mudando cada dia mais, não é verdade? E principalmente, nós sabemos que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade, que é aquela ansiedade comum, que você às vezes fica um pouco ansioso por, de repente, um resultado de uma prova, o resultado de algum exame, ou algum tipo de coisa em que você espera para que saia no futuro. E temos também aquela ansiedade, que é aquela ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que você não consegue controlar, é aquela ansiedade que ela vem acompanhado por calafrios, tremedeiras, aquela ansiedade que vem acompanhada por um pouco de aperto no peito, não é verdade? E essa ansiedade é muito ruim de controlar, pois essa ansiedade é a ansiedade que você vai precisar talvez fazer uma terapia, talvez tomar algum medicamento, mas muitas pessoas se perguntam por que um cristão, por que aquela pessoa que ora, aquela pessoa que jejua, aquela pessoa que lê a Bíblia tem tanta ansiedade e às vezes ela ora para o Senhor curar a ansiedade e ela não consegue uma cura. Muitas pessoas oram e perguntam por que Deus não cura essa ansiedade. Pegou? Vai bem. Que legal, ao vivo, hein? Ao vivo. Vai bem. Greenback gigante. Um greenback é um ladyfish. Parabéns, cara. Olha aí. Muito bem, papai. Parabéns, cara. Parabéns. Como é que o apóstolo Paulo escreve para nós não andando tão ansiosos por coisa alguma, mas na verdade o apóstolo Paulo estava acorrentado ao soldado romano. E ele estava numa casa que nem era dele, esperando uma sentença. Talvez, muito provavelmente, a sentença de morte. Então, quando ele escreve isso, não estava escrevendo algo que ele não estava vivendo. Ele tinha todos os motivos do mundo para andar ansioso, mas a única coisa que o apóstolo Paulo tinha era fé e confiança naquele que o chamou. Fé e confiança naquele que podia fazer tudo. Muito mais do que aquilo que nós pensamos ou muito mais do que aquilo que nós sonhamos. Então, queridos, eu quero convidar vocês hoje, caso você tenha ansiedade, não ande ansioso por coisa alguma. Tente não andar ansioso e talvez, dependendo do grau da sua ansiedade, faça um pouco de terapia, talvez tomar um pouco de remédio também, não tem problema nenhum. A junção da terapia e da medicação é algo que seria de um excelente sucesso. Eu tinha muito medo quando o médico me passou uma vez um medicamento, o nome era Lexapro. E para mim tudo que fosse... eu ficava lendo as bulas. E eu também pensava que talvez aquilo ia fazer mal para mim. Mas o dia que eu resolvi tomar foi um dia que comecei a melhorar. Comecei a me sentir muito melhor. E aquilo funcionou para mim. Então, eu posso dizer que o Senhor também deu sabedoria, né, aos homens para que nos ajudasse com a ansiedade, nos ajudasse com um tipo de depressão ou qualquer outro tipo de coisa. É interessante você estudar. Quando você lê um versículo, é bom você ler também. Existem alguns livros e alguns locais que você pode procurar até na internet, a questão dos usos e costumes do local. Então você aprende não só o porquê que certas coisas foram feitas ou ditas daquela forma, você aprende cada dia mais. Confia no Senhor.
Confie os seus planos ao Senhor. Confie naquele que pode fazer absolutamente mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos. O Senhor é aquele que é poderoso, que pode nos curar, que pode fazer realmente o sobrenatural. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, às vezes as coisas não saem como a gente queria. O Senhor é aquele que nos surpreende, Ele sempre faz mais do que a gente pensa, Ele sempre faz mais do que aquilo que a gente sonha. Nós, quando oramos ao Senhor, e tenha muito cuidado quando você for orar pedindo alguma coisa, porque Deus, Ele sempre, antes de nos dar, antes de nos liberar alguma bênção, alguma vontade do seu coração, queridos, Ele vai prepará-lo para isso. Ele vai colocar situações em que você talvez olhe e pense: eu não vou aguentar. Mas acredite, isso é tudo para que você aguente, tudo para fazer você uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho aprendido muito com o mar. Vários tipos de peixe, vários tipos de isca. Cada tipo de isca é um peixe, um tipo diferente de peixe. Existem aqueles peixes feitos de couro que eles andam em cardumes. Existem aqueles peixes de escamas que vivem dentro das pedras. Existem peixes que andam sozinhos. Tem aquela hora que você vê que temos 4 varas aqui atrás de mim. Tem hora que você coloca as melhores iscas, camarão vivo, peixe vivo, você coloca tudo que você precisa colocar. Mas o que acontece? O peixe não vem. E às vezes na vida é igual. Você está bem preparado, você não consegue ver uma saída. E o que acontece? Linha boa, essa é uma linha que aguenta mais ou menos uns 60 quilos, 50 quilos de peixe. Temos uma isca boa, a isca viva, está lá dentro do mar. 4 varas aqui atrás, mas não pegamos um peixe. E quando o peixe não vem? E quando você coloca todas as suas esperanças e pede para o Senhor mandar um peixe para você, porque você precisa almoçar e esse peixe não vem? Isso já aconteceu muito comigo. Muitas vezes o que basta é confiar em Deus. Confia o seu coração, confia o seu caminho, confia os teus projetos a Deus. Então a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é: não andem ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós.